Esse é o canal Espírita Responde número 75 e hoje nós vamos falar sobre como é a vida nas colônias espirituais. Será que há casas para a gente morar? Será que a gente tem que se alimentar, dormir, trabalhar, estudar? Será que tem lazer, práticas esportivas? Vamos ver tudo isso agora. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar deixando a sua pergunta também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pelo amigo Sérgio de Souza e ele diz o seguinte, olha só. Olá, professor. Meu nome é Sérgio de Souza, moro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Minha pergunta: nasci em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e atualmente moro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Quando eu desencarnar, para qual colônia espiritual eu vou? Obrigado, professor, que Deus abençoe tua vida. Sérgio, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, as colônias espirituais são locais onde o espírito fica entre uma reencarnação e outra. E elas são cidades, viu? Lá nós trabalhamos, nós estudamos, enfim. Mas o amigo Sérgio, ele perguntou para qual colônia ele vai. E é muito difícil a gente determinar algo desse tipo. Mas nós sabemos que nós vamos para a colônia que nós temos afinidade, né? E não exatamente aquela que está sobre a nossa cidade ou o nosso país. Também há a questão da natureza da desencarnação, como a pessoa desencarnou, isso também pode ser levado em consideração na hora desse espírito ser resgatado, para qual colônia ele irá, e muitas vezes também nós voltamos para a colônia de onde nós viemos, tá? Mas então eu vou aproveitar essa pergunta do nosso amigo Sérgio para falar com vocês um pouco hoje sobre como é a vida lá nas colônias espirituais. Essa que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Bom, pessoal, as colônias elas ficam no umbral, tá? Em regiões menos densas. E há muitas colônias. Só sobre o Brasil, pessoal, são quase 60. E eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? E no final desse nosso vídeo vai aparecer uma caixinha por aqui. É só você clicar nela e vai ter um link para um vídeo onde eu mostro para vocês todas as colônias sobre o Brasil, mostro no mapa a localização delas também. Um vídeo bem bacana, viu, pessoal? Bom, mas cada colônia ela é especializada em algum tipo de trabalho e de acolhimento. Por exemplo, a colônia Rancho Alegre, que é especializada no resgate dos espíritos dos animais, né? E nós temos vídeos também sobre essa colônia aqui no canal, o link também está na descrição. Ou, por exemplo, pessoal, a colônia das Flores, especializada no resgate de espíritos que desencarnam devido ao câncer, ou mesmo a colônia Lar da Bênção, especializada no resgate dos espíritos das crianças. Então, pessoal, as atividades nas colônias, né, elas são intensas e nós podemos trabalhar, podemos estudar naquilo que a gente quiser, né? Temos também lazer, momentos de descanso, enfim, uma realidade que até parece a realidade que encontramos aqui na Terra, mas é tudo feito de forma harmônica, justa e feliz. Não há injustiça,
as injustiças que vemos aqui na Terra, não há toda essa dor, seja nossa ou dos animais, não há misérias e nem todo esse sofrimento que nós encontramos aqui. Agora, nós precisamos entender que essa imagem que muitas pessoas têm dos espíritos, né, de que eles não necessitam mais se alimentar, usar roupas ou, por exemplo, dormir, não se aplica à maioria de nós quando desencarnamos, pois somos ainda criaturas extremamente necessitadas de evolução. E sendo assim, logo quando chegamos nas colônias, ainda sentimos algumas necessidades, tá? Tudo fruto da nossa mente. E à medida que vamos nos readaptando ao mundo espiritual, à espiritualidade, nos readaptando à vida na colônia, então nós vamos evoluindo, vamos deixando de lado essas necessidades básicas que acreditamos que ainda temos. Então, quando nós chegamos lá nas colônias, nós ainda nos alimentamos, bebemos água, né? Precisamos de uma casa para morar. E então, à medida que vamos evoluindo, vamos deixando tudo isso de lado. Mas então, pessoal, tomando como base as obras enviadas pelo Espírito André Luiz, psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier, nós podemos ter uma ideia de como é a vida nas colônias e vamos aqui então abordar alguns aspectos da nossa vida enquanto desencarnados lá nas colônias espirituais, nas cidades espirituais. O primeiro ponto, pessoal, é em referência, né, ao nosso vestuário, o que nós vestimos quando estamos lá nas colônias. Bom, nós nos vestimos de acordo com o local em que a gente vive, né? Não tem que ser, por exemplo, exatamente túnicas brancas, né? Como é no imaginário de muitas pessoas. Mas os espíritos conseguem, através do pensamento, plasmar as próprias roupas, né? A que lhes agrada mais. Porém, alguns espíritos, principalmente aqueles recém-chegados, têm uma certa dificuldade para fazer isso. Então há, digamos, departamentos especializados na confecção dessas roupas lá nas colônias. E em relação à locomoção, existem meios de transporte? Sim, existe. Pois veja bem, pessoal, essa nossa locomoção penosa que nós temos aqui na Terra, praticamente nos arrastando pela crosta, é mantida pelo menos assim que nós chegamos lá na espiritualidade, né? Claro, à medida em que vamos nos adaptando e evoluindo, a nossa locomoção vai ficando mais fácil, pois aí nós podemos volitar e nos deslocarmos a grandes distâncias pela força do pensamento, viu, pessoal? Mas então André Luiz relata sim a existência de veículos, meios de transporte nas colônias. Um outro ponto são as habitações, as casas. Elas existem nas colônias e como elas são? Bom, pessoal, as colônias são cidades. E como toda cidade, elas têm seus bairros residenciais, né? No livro Nosso Lar, André Luiz descreve as casas que são pequenas, né? São acolhedoras e bem similares às habitações aqui da Terra. E para conseguir a sua casa? Bom, o espírito precisa acumular horas de trabalho em prol da comunidade. E até que isso ocorra, o espírito, ao chegar, passa a morar com amigos, familiares ou em locais onde existam alojamentos, por exemplo. Um outro ponto: os espíritos se alimentam? Sim, muitos se alimentam, principalmente aqueles recém-chegados à espiritualidade, pois esses não conseguem retirar a energia que precisam do fluido cósmico universal, que é como os espíritos evoluídos se nutrem, né? Vamos dizer assim. Então precisam de recursos energéticos um pouco mais consistentes, e essa energia é obtida através de alimentos plasmados, como frutas ou como pães, por exemplo. Mas aqui, pessoal, um outro ponto. O espírito precisa dormir, repousar, descansar. Mais uma vez, pessoal, aqueles recém-chegados, sim, precisam dormir e descansar, à semelhança dos espíritos encarnados aqui na Terra.
Porém, à medida em que esse espírito vai se adaptando ao plano espiritual e evoluindo, ele vai tendo cada vez mais necessidade de períodos de descanso ou de sono. Bom, mas os espíritos também precisam se comunicar. E essa comunicação é realizada em qual idioma? O idioma oficial dos espíritos, vamos dizer assim, nós sabemos que é o pensamento, né? É por ele que os espíritos evoluídos se comunicam. Porém, para muitos de nós, quando desencarnados, ainda é difícil estabelecer a comunicação pelo pensamento. Então é preciso articular palavras como fazemos aqui na Terra. Há então espíritos que se comunicam em uma linguagem chamada Esperanto, e você encontra cursos grátis de Esperanto aqui pela internet, tá? E além disso, existem as colônias onde idiomas específicos são utilizados, como acontece aqui na Terra, né, nos países, né? Por exemplo, nas colônias acima do Brasil, né, sobre o Brasil, o idioma falado vai ser o português, né? Nas colônias acima da Alemanha, o idioma falado vai ser o alemão e assim por diante. Uma outra questão, existem animais e plantas nas colônias? Sim, existem sim, pessoal. O solo das colônias, ele é repleto das mais belas e variadas plantas, e os animais também se fazem presentes na espiritualidade. Nós sabemos que os animais selvagens reencarnam quase que imediatamente, né, após desencarnarem, mas muitos outros permanecem por um tempo maior lá nas colônias, inclusive trabalhando, por exemplo, cães que acompanham os socorristas até o umbral para realizar resgates. E nas colônias, nós trabalhamos e estudamos? A resposta é sim, nós trabalhamos e estudamos. Mas entendam, viu, pessoal? Não são trabalhos maçantes que sugam a nossa energia e muitas vezes até a nossa alegria. São trabalhos que nos dão alegria, nos dão prazer e que auxiliam a nossa evolução. E nós podemos trabalhar naquilo que a gente trabalhava aqui na Terra também, tá? Mas o trabalho na mesma profissão tem algumas diferenças lá. E nós podemos também estudar, né, aquilo que a gente quiser. Há um mundo de possibilidades em relação a isso para todos nós. Bom, mas a diversão, momentos de lazer, convívio social, há sim, pessoal, claro que há. Né? Existe a interação entre os espíritos, há opções de lazer, de práticas esportivas, há inclusive música, teatro, enfim, há todas as possibilidades de lazer que nós temos aqui na Terra, porém de uma maneira muito mais edificante e sempre objetivando o nosso progresso. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!